Livro de Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Eu gosto de ler a palavra e ficar pensando, remoendo o que eu acabei de ler. E eu quero ler esse texto hoje, pelo Espírito de Deus, porque estamos no dia 28 de dezembro, então nós temos ainda 3 dias. A esposa do Alexander, senta aqui, vem aqui para o meio, filho, para mim não ter que ficar assim. Sente aqui, por que o pessoal senta sempre lá naquela pontinha lá? A minha querida que lê sem óculos, vive escondidinha ali, ela sabe que é com ela. Capítulo 20 de Números, eu quero, com muito temor e tremor, ler esse texto e quero pedir a Deus que você nunca mais esqueça esta leitura. Nunca mais. Porque se você não esquecer essa leitura, eu diria para você que você tem muita chance de ser um vencedor. Mas se você esquecer, eu não vou te enganar. Não vai ser bom, não vai ser bacana o final da história. Diz o texto assim: toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu, e ela foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Estão se reportando a uma rebelião. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aqui? Nós, os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romães, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés, versículo 7, o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Ou seja, vocês não merecem? Moisés levantou a mão e feriu a rocha
2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Antes de orar, diga assim: misericórdia. Pai querido, eu tenho certeza absoluta que ouvi a tua voz dentro desse texto para pensarmos juntos, para repartir juntos esta porção. Então, Senhor, eu te peço que 28 de dezembro, é esse dia, este texto, com o frescor do teu Espírito, nunca saia da nossa mente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta dentro desse texto. O capítulo 20 de Números, eu vou precisar e vou tentar ser o mais didático possível, para que você entenda o que Deus ministrou. O capítulo 20 de Números é o capítulo que eu posso chamá-lo de o capítulo das mortes. Poderia ser esse título para esse capítulo, capítulo das mortes. Ele começa falando de uma morte. O povo está peregrinando no deserto em direção a Canaã, e diz o texto assim, que quando a congregação chegou ao deserto de Zim, no 1º mês, o povo ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. O povo está caminhando, sempre mantém aqui nessa tela, não tira dessa tela. O povo está caminhando, e o texto vai dizer que Miriam morreu. Uma morte natural. Não estava doente, estão caminhando. E Miriam vem a óbito, ela morre. E o texto vai dizer, na sequência, a seguinte afirmação: que não havia água para o povo. Então, se ajuntaram contra Moisés e Arão. Então, nós temos 3 pessoas nesse texto. A primeira pessoa que a Bíblia fala nesse texto, qual o nome dela? Miriam. A segunda pessoa que a Bíblia fala nesse texto é Moisés, e a terceira pessoa é Arão. Mas há um detalhe, há uma nuance nisso aí. O versículo 1 diz que Miriam acabara de morrer. Miriam acabou de morrer. Versículo 1, ela acabou de morrer e acabou de ser sepultada. Então ela morre, ela é sepultada, e o versículo 2 vai dizer a seguinte coisa: que no local em que ela morre, naquele local, naquele território, naquele espaço em que ela morre, não há água, tem sede, o povo está sedento. Então, houve como que um pequeno espaço para enterrar Miriam, sepultar Miriam, e quando Miriam, ela é sepultada, diz o texto, que por não haver água, o povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Então, a nossa igreja é uma igreja de EBD, que estuda a palavra. Quem é Miriam, quem é Arão, quem é Moisés e quem é Arão? Quem são eles? Irmãos.
Então, na verdade, quem foi que havia morrido? A irmã. Mas quem é Miriam? Miriam é a heroína de Moisés. Miriam é a irmã mãe. Miriam é a mentora. E quem é Miriam? Miriam é aquela que, quando Joquebede, ela chega à conclusão que não dá mais, que não tem mais jeito de esconder o menino. Miriam é aquela que se antecipa e que fala com a filha de Faraó, dizendo: eu conheço uma moça que cuida de criança. Então, essa marca de Miriam, irmã mais velha, essa marca ela não apaga nunca mais. Então, Moisés cresce numa atmosfera que essa história é contada para ele. Que Miriam foi a mão de Deus, que Deus usou para fazer a ponte, o link, a interface entre a casinha de Joquebede e o palácio. Então, Miriam é essa pessoa. Miriam é essa diplomata, essa embaixatriz, é a pessoa que fez esse link, que falou com a filha de Faraó, que se antecipou, presença de espírito, perspicácia, raciocínio fulminante. Ela vê a cena e antes que a filha de Faraó pensasse, afoga essa criança, isso é a filha dos hebreus, antes, ela entra e diz: eu conheço uma moça que cuida de criança, ela ama a criança. Ela foi tão impactante na abordagem dela, que a filha de Faraó é apanhada no contrapé, e diz assim: manda chamar ela. E Miriam corre em casa: mamãe, estão lhe chamando. E a mãe não sabe o que é. E quando se aproxima, a mãe escuta algo inimaginável: olha, pega essa criança, leva para a tua casa, cuida dele e me dá teus dados aí, que todo mês vai entrar aí o teu salário. Eu vou pagar você, para você criar essa criança para mim. Né? Hoje eu teria pedido Pix, me dá teu Pix. E todo mês você vai ter um salário real. Então imagine você, a Miriam é a menina que mudou essa história. Foi a menina que Deus usou para mudar essa história. E Deus, na Bíblia, usou várias meninas. Usou a menina para trazer o milagre para Naamã. Mas essa é a pessoa que morre. Presta atenção. Miriam morre. Moisés sepulta a pessoa que tem marcas inapagáveis dentro dele. E quando Moisés acaba de sepultar, Moisés agora não é um garoto novo, já está com uma idade boa, né? São 120 anos de vida, então ele já está com uma idade boa. Ele sepulta a sua irmã e, no ato contínuo, ele não pode chorar o luto, Agora, numa viagem que eu fiz, por coincidência, encontrei o pastor Abraão de Almeida, e indo para o mercado, ele estava saindo. Abraão de Almeida, pai da pastora da Elaine Cruz, um homem que foi diretor da CPAD e autor de vários livros. Olhamos para ele, cabelo branco, pastor, e foi um momento, e começamos a conversar: pastor, lembra de mim? Já está com 80 e pouquinho já de idade. Ah, sim, dá bom sucesso, Pedro do Brasil, sim. Próxima palavra dele: está fazendo 6 meses. Tá, e foi um ato falho meu, eu estou ficando velho, eu acho. Que quando eu encontrei com ele, parti para ele, eu perguntei: pastor, e como é que está a família? A Luciane me deu um chute. Eu volto, rebobino o filme. Aí eu pedi: pastor, me perdoe, é muita coisa na cabeça, muita informação, tem hora que cruzam as informações, se sobrepõem as informações. Pastor, me perdoe, eu realmente foi um ato falho. Eu sei, não, eu também estou assim. Aí foi lá no carro, pegou um livro, está aqui um livro que nós escrevemos, metade eu, metade ela, sobre família, e ele começou a falar.
que está mudando de casa, porque as casas americanas são casas grandes. Era ele, a esposa, e foi casado, acho que muitos anos, mais de, sei lá, 60 anos, sei lá quantos anos. E agora está muito difícil, porque lembra a mobília, lembra a cadeira que ela sentava. Então está indo morar num local menor para ver se rompe com essa lembrança que ficou, né? Essa coisa imaterial que ficou presente ali. Mas ele está ainda 6 meses chorando, sentindo a dor desta perda. 6 meses. Nós temos aqui na igreja uma querida que ficou viúva, e eu fui reclamar porque ela tem faltado o culto, e ela me deu uma resposta que me quebrou. Eu falei assim: pastor, me dá mais um tempinho, porque eu fico olhando a cadeira que ele sentava aí. Tem hora que, às vezes, num ato falho, até acha que ele está ali do lado assim, mas a cadeira está vazia. Então, eu falei: minha irmã, realmente, né? Então, volta para o texto. Moisés enterra Miriam. Quando Moisés acaba de enterrar Miriam, talvez ele, na imaginação, assim, eles vão me dar um tempinho para me ficar sentado naquele cantinho ali, numa pedrinha qualquer, para chorar um pouco essa perda. Mas não. Levanta uma guerra contra ele. A guerra levanta. Olha, não tem água para o povo? Não tem água para ninguém. Não é uma Venezuela que o povo morre de fome, mas o palácio se alimenta. Não tem água para ninguém. Não tem água para o povo, mas também não tem água para Moisés, nem para Arão. E nem para Miriam, não tem água. Eles não têm ali uma fonte secreta. No palácio tem. Não tem água para ninguém. Então, a sede que bate lá, bate aqui. Mas o povo se levanta e se ajunta contra ele. Versículo 3, seguindo o texto. E o povo discutiu com Moisés. O povo não respeita a dor que ele está sentindo. Ele acabou de sepultar a irmã. Ele não tem tempo de chorar. O povo cai para cima dele, quebrando ele. Antes tivéssemos morrido com os nossos irmãos. Isso a ponta de uma rebelião. Versículo 4. Porque vocês nos trouxeram a esse local? Ora, vocês, todo mundo sabe ali que Moisés é porta-voz de Deus. Esse vocês aqui, botaram num pacote, Moisés e Arão. Então, olha, nós só estamos aqui por ideia de vocês. Não, foi Deus que está nesse negócio. Para morrer nesse local aqui, e nós e os nossos animais, eles estão preocupados com os animais. E Miriam, que acabou de morrer? Então, os animais aqui, eles têm um valor maior que Miriam. Vai seguindo esse texto, hein? Você vai ver onde Deus vai nos levar. E por que vocês nos tiraram do Egito? Como assim? Moisés liberou pragas? Moisés liberou pragas? Moisés abriu o mar vermelho? Moisés matou toda aquela tropa egípcia? Claro que não. Foi Deus. Mas o pau está quebrando, ninguém entende isso agora. Moisés está só levando na cabeça, está sendo massacrado, está sendo degolado vivo. Este lugar horrível, irmãos, esse texto tem muita mensagem, mas nunca chame de horrível o lugar que é o momento que você precisa estar no plano de Deus. Não faz isso não. Não faça isso não. Esse lugar horrível não. Esse lugar, esta etapa que eu estou. E essa etapa que eu estou é só um momento. Daqui a pouco eu estou andando. Não vou falar onde, quem, quando, mas há uma pessoa aqui que reside numa região muito tensa, muito tensa, muito tensa, muito tensa, e me deu a notícia que está mudando de bairro e ir para um local que, meu Deus, tem até piscina. Sabe, a gente nunca deve maldizer aqueles momentos difíceis. Nunca diga esse lugar horrível.
Não, não, não. Esse lugar é o tempo de Deus para esse propósito. Daqui a pouco eu estou andando. Daqui a pouco eu estou andando. Esse lugar é um tempo de Deus. Eu não sei onde é o teu lugar, onde é esse teu tempo. Não sei. Domingo eu brinquei aqui com o meu querido Roberto e Orlando. Atendi eles aqui em pânico, porque o pessoal trucidou alguém na porta do apartamento dele. E ela quase surtou, e veio para cá surtada. Tremia, porque viu pedaços, sangue, viu tudo. Mas domingo estava me acompanhando de Barcelona. Aí eu falei, aí é mole, né? Aí é mole. Está lá em Barcelona, o casalzinho lá, e mandando foto lá do Tiago Barnebeu, e etc, etc. Então, irmãos, o lugar não é horrível, não. O lugar é o tempo que nós estamos no processo de Deus. Amém ou não amém? Amém, Roberto? O lugar não é horrível. Não faça isso. Este lugar horrível, onde não há cereais, figos, vinhas, romães, nem água para beber. Irmãos, que coisa do diabo é essa, hein? O lugar é horrível, mas tem que ter alguma coisa que serve. Eu tenho uma técnica para fazer gabinete, que Deus me deu, e se servir para você, pegue. Quando eu vou fazer um gabinete, a pessoa vem aqui, aí eu pego 2 papéis e dou assim para a pessoa, então frente e verso. Escreve para mim aí, as piores desgraças dessa pessoa. Cospe no chão, bate, palavrão, bota 20, 30. Aí quando bota aquilo tudo, eu pego outro papel. Agora, coloca para mim alguma virtude que essa pessoa tem. Escreve alguma coisa, tem que ter alguma virtude. Pensando bem, é trabalhador, paga as contas direitinho. Vai pensando. Aí a pessoa bota 3, 4, 5, meia dúzia. Irmãos, tem que ter alguma coisa. Olha o critério de avaliação desse pessoal. Irmãos, deserto, claro que não tem figo. Não é hortifruti. Pelo amor de Deus, vai ter figo, vai ter romã. Claro que não tem, mas alguma coisa tem. E quando eu consigo administrar o meu deserto, a pedra que eu coloquei como travesseiro, ela vira a senha que abre o céu. Agora, se eu só estou espraguejando, esse lugar não tem cereais. Claro que não tem, lá não tem Ceasa, vai ter cereal. Claro que não tem. Não tem. Né? Claro que não tem. É deserto. E o que a gente faz no deserto? A gente diz, Deus, me dê graça para passar por aqui. Quem é militar, está aqui o nosso querido oficial da Marinha de Guerra, fuzileiro naval. Área de treinamento tem milkshake. Essa semana assisti mais um pedacinho, revi mais um pedacinho de Tropa de Elite, está ali o nosso querido Bop, quando o cara anuncia o almoço, e diz assim, vocês querem quanto tempo para almoçar? Aí 10 minutos, fanfarrão, 10 minutos. Ele quer 10 minutos para almoçar. Quer 10 minutos, o fanfarrão? Joga no chão, 10 segundos. Meu irmão, é treinamento. Pede para sair. Diga, você vai ter que sair, que eu não quero você aqui, cara. Pede para sair. Ora, deserto vai ter isso, irmão. Só faltou pedir salada de frutas, mas um pouquinho ele pede, com uma bola de sorvete. Só faltou isso. Olha aqui não tem cereais, ele queria granola. Ele queria sair. Eu amo granola. Comprei hoje. Cereais, figos, vinhas, romães e água para beber. E ele queria água mineral. Claro que não tem. É deserto. Versículo 6. Então, Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda. Observe isso. Da presença do povo, este povo endiabrado, e foram para a porta da tenda. Saíram de lá e foram para lá. Que atitude nobre, que atitude linda. Para a porta, e se lançaram sobre o rosto, e a glória lhes apareceu. Irmãos, Moisés e Arão não
verbalizaram uma única palavra para aquele povo. E aqui eu aprendo uma lição. Senhor, nos ensine essa capacidade de não responder quando a coisa está difícil. Que lindo isso! Oh, meu Deus! Dá 2 medalhazinhas de honra ao mérito para cada um deles. Não falaram nada. O povo dá para você, o povo quer acabar com eles. Eles, em silêncio, foram para a presença de Deus. E quando eles se colocam na presença de Deus, olha o que diz o texto. A glória do Senhor lhes apareceu. Eu pensei em alguns temas para esta reflexão hoje. E alguns temas foram: qual a distância entre o céu e o inferno? Qual a distância entre o céu e o inferno? Qual é a distância entre o céu e o inferno? Alguém arriscaria uma resposta? Qual é a distância entre o céu e o inferno? Eu vou responder para você. A distância entre o céu e o inferno é exatamente a decisão que eu tomo. A decisão que eu tomo é a distância entre o céu e o inferno. Veja só, e eles estão diante do inferno, o povo está acabando com eles. Não falam nada. Milhares de mãos, eles não falam nada, e se apresentam na tenda, e se prostra, e o céu abre. Diga assim: a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor, irmãos? É a presença dele, é a Shekinah, a glória do Senhor lhes aparece. Mas tem mais, como diz, Aimás, versículo 7, Aimás. O quê? O Senhor o quê? O Senhor falou. Quem está falando? Quem estava falando antes? Diga assim: uma multidão endiabrada. E uma decisão foi a senha que abriu o céu. Você entende isso hoje? Uma decisão foi a senha que abriu o céu. Essa palavra é para mim e para você hoje. Uma decisão é capaz de abrir o céu. Uma decisão tua abre o céu. Creia nisso. Creia nisso. Em nome de Jesus. Aquela multidão está encapetada, com todos os demônios de uma só vez. Ali tem todos os gadarenos juntos. Porque aquela multidão que está naquele lugar amaldiçoou o lugar. Aquela multidão que está naquele lugar desrespeita a dor da perda de alguém muito especial para Moisés. Aquela multidão desrespeita a autoridade na vida dele. Aquela multidão rouba de Deus a decisão de tirar o povo e coloca na conta de Moisés. Ali está tudo encapetado ali. E Moisés, diante daquele quadro, junto com Arão, nem ele, nem Arão fala nada. Escuta aquela multidão, se afasta e se joga. E quando se joga, o céu abre, a glória vem e Deus fala. O céu abre, a glória chega e Deus fala. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Diga assim: uma decisão. Uma decisão. Uma decisão te leva do inferno para o céu. Mas, porém, contudo, entretanto, o contrário também é verdade. Uma decisão te tira do céu e te leva para o inferno. Tu não esqueceu o ser iluminado querubim? Uma decisão te tira do céu para o inferno. E o contrário é verdade. Te leva do inferno para o céu. Uma decisão. E a minha
A minha palavra hoje é sobre isso. Essa semana eu preguei na hora do almoço, foi pregado na hora do almoço, um rapaz chamado Azael, um velocista, um corredor, que decidiu correr atrás de Abner, comandante de Saul. E de repente, Abner, aquele comandante, olha para trás e olha, Azael, sou eu mesmo, e daí? Desvia para a direita ou para a esquerda. Eu não quero te prejudicar. Ele não, ele permaneceu. Abner fala, rapaz, eu quero poder olhar para os teus irmãos sem estar chateado. Desvia, faz o seguinte, pega qualquer soldado desse aí, briga com ele, toma as armas dele, mas sai de trás de mim. E diz a Bíblia que ele disse, não, eu vou atrás de você. Rapaz, eu não quero te matar, me ajuda a não te matar. Ele disse, eu vou atrás. Aí a Bíblia diz que Abner pegou a lança dele, fez só assim, ó. A lança entrou em Azael pela frente e saiu pelas costas. Azael tem o atestado de óbito dele. Eu acho que quem fez o óbito dele não botou que foi uma lança. A causa-morte foi teimosia. Um teimoso contumaz, um teimoso louco. Uma decisão levou esse moço à morte. Moisés está diante do inferno, mas Moisés não joga com as moedas do inferno. Moisés corre para Deus. E quando corre para Deus, Deus traz a glória. Deus fala com ele. O céu se abre. Versículo 8. E Deus diz, Moisés, pegue o seu bordão, ajunte o povo, você e Arão, Deus está honrando, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo, você fale a rocha, diante do povo, você falem a rocha. Olha, o bacana desse texto, é como Deus diz, Deus está honrando os dois, falem conjuntamente, falem a rocha. Aqui tem uma rocha, uma pedra, e você fala com ela. E quando você falar com a rocha vai ter a capacidade de ouvir, e a rocha vai abrir, ela vai se romper, ela vai se rasgar, e vai sair água. Vai sair água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então, irmãos, ali tem, os historiadores dizem algo em torno de 3 milhões de pessoas que saíram, mais animais. Então, é uma loucura. Ali tem uma massa humana, ali tem uma grande cidade ali de gente. A água que vai sair, ela vai ser suficiente para todo mundo e para todos os animais. Vem muita água, irmãos. É muita água que vai sair. Presta atenção nisso. Deus falou isso, sim ou não? Amém ou não amém? Amém. Versículo 9. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como Deus lhe havia ordenado. Ele só fez a primeira parte do que Deus falou. Pegue o bordão. Então ele foi lá e pegou. E quando ele pega o bordão, eu penso que o diabo, encapetado lá no inferno, disse, vai dar certo. Ele está fazendo tudo direitinho, pegou o bordão. E quando ele pega o bordão, como Deus tinha falado com ele, versículo 10, Moisés e Arão reuniram o povo. Deus mandou reunir, realmente. Então Moisés lhes disse, escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer? Teremos quem, Moisés? Então você está insinuando que esse negócio
que vai acontecer é tua capacidade. Teremos. Deus falou isso. Deus mandou fazer isso. Deus mandou dizer isso. Será que teremos? Alguém podia levantar o dedo assim, mas esse teremos está se referindo a quem? A você, a Arão? Ou será que vai sair água porque Deus disse que vai sair? Como que sai a água desta rocha para vocês? Será que teremos que fazer isso? Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Pá! Com o bordão deu 2 pancadas na rocha. E o que aconteceu? Saíram muitas águas e a congregação e os animais, o que tem? Beberam. Essa mensagem tem outro título. Você escolhe. O segundo título para essa mensagem é: do modo de Deus ou do modo da vontade da carne? Sabe por quê? Porque ambos os modos funcionaram. Do modo de Deus sairia água, sim ou não? E do modo da vontade da carne saiu água, sim ou não? Do modo de Deus o pessoal beberia e ficaria sem sede, sim ou não? E do modo da carne, também beberam? Também ficaram sem sede? Ambos os modos funcionam. Do modo de Deus e do modo da vontade da carne. E por que eu disse que esse culto é especial? Porque dia 28 de dezembro, faltam 3 dias, eu tenho uma pergunta para mim, se servir para você. Jaime, esse 2021 você agiu no modo de Deus ou no modo da tua vontade? No modo da vontade dá certo. Esse texto é desesperador para mim, porque no modo da carne, da desobediência, dá certo. Seria bom, seria muito bom, que quando ele bateu, tivesse saído fogo, centelha, areia, mas saiu água. E o duro, que a água que saiu, era água potável. Se tivesse saído água amarga, ficaria mais tranquilo hoje para mim e para você. E, pastor, deu errado. Mas deu certo. Deu certo. Do modo da carne, as coisas funcionam. Para quem Deus está falando hoje? Deus falou com Jonas: Jonas, vai pregar em Nínive. Ele falou: eu não vou, eu vou para Tarsis. Desce para o porto, acha navio. Diga assim: está dando certo. Vai na bilheteria e vai: eu quero um bilhete. Ainda tem, quer primeira classe, segunda classe? Ainda tem vaga. Acha navio, o bilheteiro está ali, compra passagem, tudo dá certo. Tudo dá certo. Embarca no navio e vai para o fundo, deita e tira um sono. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Do modo da vontade, tudo dá certo. Porque Deus deixou isso na Bíblia, com Moisés, o homem que Deus escolheu para falar para Jaime Soares hoje. Deus quer que eu faça do modo dele, mas se eu decidir fazer do meu modo, também vai dar certo, até no plano espiritual. Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu sei. Em teu nome eu curei os enfermos, eu sei. E olha, aquela campanha bombou, hein, cara? Eu sei. Senhor, em teu nome fiz cruzadas, eu sei. Em teu nome eu fiz cantatas, conferências, eu sei.
Em teu nome eu gravei, eu sei. Em teu nome eu ganhei Grammy, eu sei. Eu sei. Em teu nome eu fiz catedral, eu sei. Em teu nome, eu sei. Em teu nome eu escrevi livro, eu sei. Em teu nome eu gravei vídeos, eu sei. Porém, eu não conheço. Eu não te conheço. A ordem de Deus foi: fale a rocha, que ela vai liberar água e todo mundo bebe. Ora, e quando Moisés, em vez de falar, chama o povo de rebelde, de endemoniado, faz o que quer fazer com o povo, e pega lá, diante de todo mundo, pá, a água vem. Todo mundo bebeu? Bebeu até cansar, barriga cheia, bucho cheio. Funcionou? Funcionou. Deus me pergunta hoje: Jaime, eu sei que está saindo água, mas qual é o modo? Tem o modo de Deus e tem o modo da vontade. Bater na rocha é o modo da vontade do eu, da carne. Você está hoje aqui para Deus falar contigo que você não pode se iludir, porque a coisa está indo, que Deus assinou embaixo. A coisa até acontece, mas o fato de ter acontecido não quer dizer que Deus meteu a chancela à prova. Eu perguntei lá atrás, qual é a distância entre o céu e o inferno? Qual é a distância? Uma decisão. Moisés consegue fazer o caminho de volta. Ele consegue sair do inferno e ir ao céu. E pela natureza, por ser traído pela própria carne, ele consegue voltar para o inferno. Porque acaba de sair água, o povo todo está prostrado de tanta água que bebe. Deixa eu falar assim: nem você nem Arão pisa mais na terra. Aí eu disse para você, começando, você prestou atenção, que capítulo 20 é o capítulo das mortes. Eu falei mortes. Começa morrendo Miriam, e daqui a pouco agora morre Arão. Mas as duas mortes são pequenas, porque a morte pior é a morte espiritual. Capítulo 20, ele registra a morte de Miriam e a morte de Arão. Mas ele registra uma morte que é pior de todas, a morte do propósito de Deus. O plano de Deus foi interrompido. Irmãos, eu não posso usar essa palavra para Deus. Não posso, mas eu vou tentar imaginar alguma coisa. Deus desenhou um plano que começou desde a perseguição e morte das crianças no Egito. Deus, com a mente assim, uma mente humana, né? Deus assim, eu vou mudar a história da humanidade a partir desse demônio que está matando essas crianças. Esse primeiro infanticídio que o Egito colocou. Deus preserva o menino cresce, é educado no Egito, se torna um nobre no Egito. 40 anos ele sai do Egito, vai para o deserto, pega o povo, caminha 40 anos, está chegando agora às portas da terra da promessa, o fechamento de ouro. Foi esse homem que recebe a lei, é esse homem que vê a glória, é esse homem que fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Tipo assim, é a glória, vai fechar com glória. E quando chega no finalzinho dele fechar com glória,
ele enfia os pés pelas mãos. Eu lembro aquela Copa do Mundo, aquele belíssimo jogador de futebol, Zidane, apontado para ser talvez o craque da Copa, e no finalzinho, no apagar, no final da Copa do Mundo, o diabo usa alguém para afrontar ele com uma palavra que mexeu com o emocional dele, mexeu com tudo dele. Ele olha para um lado, olha para o outro, e deu uma cabeça, que mais um pouquinho o cara voaria do estádio e caia do outro lado. E por causa daquilo, a vida espiritual é assim. A gente tem que estar muito atento. A gente acha que o inferno é lá do outro lado da Baía de Guanabara. A gente acha que o inferno é lá do outro lado do continente. É lá no Pacífico. É lá no Mar Egeu. Não. O inferno, ele tem a distância da minha decisão. Agora, qual é o tempo, o time da minha decisão? Milésimos de segundo. A Bíblia fala isso de Davi. Ele olha algo que foi um acidente. Não devia estar ali, mas foi um acidente. E ele toma uma decisão em cima do que ele acabara de enxergar. E por causa disto, o homem segundo o coração de Deus está marcado. Sabe, irmãos, eu tenho pedido a Deus direto, Senhor, ano que vem eu vou fazer 70 anos de vida. Eu quero cair morto num tiroteio, em qualquer meleca. Mas eu peço a Deus que Deus me ajude a não fazer esse caminho de volta do céu para o inferno. Olha essa cena. Ele está chorando a morte da irmã. O diabo levanta uma multidão contra ele. Ele não tem uma única palavra contra aquela multidão. Não fala nada. Ele mata no peito. Ele não revida, não replica. Não tem réplica, tréplica, não tem nada. Ele mata no peito. E ele corre para o Senhor. E quando ele vai em direção ao Senhor, ele dá as costas para o povo. E quando ele dá as costas para o povo, o que o povo diz que ele é? Covarde, frouxo. Frouxo, covarde. O povo está aqui. Olha lá o covarde. Olha o frouxo. Isso é fraco. Talvez alguém grita, covarde, frouxo. Se joga na presença da tenda do encontro. Quando ele se joga, ele sabia antecipadamente o que ia acontecer, alguma coisa? Sim ou não? Ele sabia que ia acontecer? O céu ia abrir ali, naquele ambiente? Ora, Deus habita no meio dos? Nem sempre. Deus também habita no meio do caos? Deus também habita no meio do caos? A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus o quê? Pairava sobre. Deus habita no meio do caos. Aquele ambiente era um ambiente propício para trazer o céu para a terra? Sim ou não? Claro que não. Aquele ambiente era um ambiente encapetado. Encapetado. Mas ele consegue não entrar naquela atmosfera. Ele não consegue não revidar. Ele consegue não. Ele consegue. Deus deu uma graça, ele consegue. Qual é a distância da onde o povo está para a tenda do encontro? Qual é a distância? Alguns passos. Alguns passos. E quando ele se joga em terra, rosto em terra, clamando, pedindo a Deus compaixão, misericórdia, Deus vem. E vem com a glória. E Deus vem com a glória. Deus não vem com juízo. Porque se vem com juízo, mata todo mundo ali. Já tinha matado.
Deus vem com a glória toma conta daquele espaço. Mas não apenas a glória, Deus fala com ele. Deus fala com Moisés e Arão. Deus fala. Moisés, fique calmo, tranquilize. Levante, pegue o bordão. Agora escute uma coisa, quando Deus fala com Moisés, o povo escuta? Não. Lembra de Paulo, a caminho de Damasco? A Bíblia toda se entrelaça em revelação. Deus fala com ele. As pessoas estão vendo um clarão, mas Deus está falando ali. Então Deus fala com ele, pegue o bordão. Pegue o bordão. Levante. Chame o povo. Vá até a rocha e diga: rocha, libera água e eu vou ser glorificado. Falem juntos. Vocês dois vão falar. Vai fazer um dueto. Bora, dá 3. Dá 3. Rocha, libera água. Moisés faz isso? Não. Ele levanta do bordão. Ele acabou de sair da glória. Deus acabou de falar com ele. Seus infelizes, seus miseráveis, teremos. Vamos. A pessoa, Deus fala assim, mas eu não dei esse texto para ele. Eu não dei esse texto para ele. Deus vai dizer, Moisés, esse esboço quem te deu? Eu não te dei esse esboço não, cara. Eu não te dei esse esboço. Moisés, quem te deu esse esboço aí? Esses pontos aí? Não fui eu não. Nesse caminho você cruzou com alguém? Eu não te dei esse esboço. Mas Deus impediu? Não. Deus interrompeu o processo? Não. E saiu água? Sim ou não? Diga comigo assim, diga assim, o modo de Deus, o modo da carne, ambos funcionam. Ambos funcionam. Tem lugares por aí que vende carteira, que entrega carteira. Eu conheço. Você quer uma carteira? A gente arranja para você. É só pagar uma taxinha. Tem lugar que vende diploma, que vende títulos. Agora eu quero saber do modo de Deus. Eu quero saber do modo de Deus. Durante anos, eu fui diácono, servi como diácono a Deus e honro, e só tenho palavra de gratidão pelo tempo que eu fui diácono. E ia pregar numa igreja que eu não vou falar onde, domingo à noite, pregador oficial. Vamos ouvir agora o nosso obreiro, evangelista, pastor Jaime Soares. Eu vinha e dizia, irmãos, ele é muito carinhoso comigo. Quebrava assim, deixava mal. O pastor é carinhoso, ele gosta muito de mim. Muito obrigado, pastor, não precisa me amar tanto assim, não. Mas eu sou diácono, lá de Bom Sucesso, pastor Raimundo Lino. Eu nunca me deixei levar por aquilo. Ele pode falar. Eu não posso impedir ele de falar. Mas eu vou quebrar ele. Mas quebrava legal. Quebrava rindo. É muito bom ser amado, irmãos. A paz do Senhor, a igreja. É muito bom ser amado. Esse pastor me ama demais. Meu Deus, eu não sei se ele ama a mim ou por causa da minha esposa, mas ele me ama muito. Mas, irmãos, ele me ama muito. Eu sou diácono da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastor Raimundo Lino. Botava os pingos no existe. Eu sabia que tem um modo de Deus para minha vida, mas tem um modo da carne. Você sabe disso? Se você não souber disso, não vou te enganar não, mas esse texto aqui vai ser dito a teu respeito. Vamos terminar lendo esse texto aqui agora. Capítulo 20 de Números, versículo 12. Versículo 11 e 12, para você ver uma coisinha aqui. Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão,
e saíram umas gotinhas de água. Hã? Eita, diga-se, do modo do homem, a coisa é forte. Ai, meu Deus. Saiu muitas águas. Puxa, podia ser só uma gotinha. Podia só muitas. Saiu muitas águas. E a congregação e os animais o quê? Beberam. Deu certo. Versículo 12, para terminar. Diga assim, massa. Irmãos, que Deus nunca diga mais para mim e para você. Mas. Que Deus nunca diga isso. Mas. Deus levantou um homem chamado Sansão, nazireu, desde a gestação. Aliás, desde antes, porque a mãe era estéril. E Deus disse, eu te levanto para você trazer o meu braço nesse tempo. E a Bíblia diz assim, e na morte dele, ele matou mais gente que na vida. Mas foi do modo da natureza dele. Cego, envergonhado, amarrado, humilhado. O que Deus tinha para ele era fazer tudo aquilo diferente. Por que não creram? Disse a Moisés e Arão, por que não creram em mim? Você não creu em mim. Para me santificar diante dos filhos de Israel. Você pode dar cor nisso aqui agora. Vocês não farão entrar este povo na terra que eu, o quê? Que eu lhe dei. Aí mais à frente, capítulo 20, versículo de número 27. 20 e 27 para a gente. Fica em pé, por favor. Capítulo 20, versículo 27. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Or diante dos olhos de toda a congregação. 28, versículo 28. Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, filho dele. E Arão, o que tem? Morreu ali. Capítulo 20 fala de duas mortes. Miriam e Arão. E uma morte espiritual. Moisés ficou vivo, ainda nesse momento está vivo, mas ele perdeu todo o projeto de Deus. Irmãos, eu quero terminar essa noite dizendo para mim, para Jaime e para você. O que Deus desenhou para a tua vida e para o teu ministério, você não vai abortar. Você não vai permitir que isso seja cancelado. Eu quero pedir a Deus hoje, nesse final de ano, que você pegue amanhã, 29, 30 e 31, e faça uma oração. Uma oração. Senhor, que eu só me mova no teu modo. Que eu só decida no teu modo. Que eu só realize no teu modo. Só. Eu decido não agir no outro modo. Eu decido não. Eu quero agir no modo de Deus. O modo de Deus vai ter água para o pessoal beber, que falou mal de mim, sim ou não? Ah, deixa para lá. Deixa quieto. O modo de Deus vai sair água para quem não respeitou a dor da morte da minha irmã, sim ou não? Ah, deixa quieto isso. Deixa quieto. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Davi tem esses lapsos bons. Eu amo esse texto de Davi, quando Simei está espraguejando ele. Aí Ziba fala assim, Davi, deixa eu matar esse cara aí. Deixa eu matar esse desgraçado. Esse cara, deixa eu matar. Mata não. Eu não sei se foi Deus que mandou esse cara falar isso de mim. Deixa quieto aí. Davi andando, e ele jogando pedra e dizendo, seu ladrão, roubou o trono, seu maldito, miserável.
E dizer assim, pô, Davi, pô, deixa, eu vou lá. Não vai, não. Deixa esse cara. Eu não sei. E se foi Deus que mandou ele falar isso? Isso é agir no modo de Deus. Agir no modo de Deus é quando o cara que mais quer a tua alma, quer acabar contigo, você encontra ele se aliviando do estômago, dentro de uma caverna. E alguém, ai, Davi, Deus purinho na terra, botou na tua mão, purinho, purinho, Deus purinho. Olha como é que Deus te ama. Está aí. É só passar o cerol. Ele até descuida. Ele vai lá, não, posso não. Esse cara foi ungido. Não vou fazer isso não. Não. Vai ser no modo de Deus. Eu quero que você saiba que é no modo de Deus que as coisas vão acontecer. Aconteceu com Abigail, aconteceu com Davi, é no modo de Deus. Eu não sei para quem, por quê, para quê, mas eu sei que para alguém, porque Deus não falha,